Boa tarde, pessoal. Estamos começando mais uma transmissão do meio-dia do blog da Cidadania. Pessoal, vamos ouvir uma boa notícia para o país e para o mundo. Durante o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, meia hora atrás, sobre a situação na Amazônia, houve protestos em várias cidades brasileiras. Em muitos bairros da Zona Sul do Rio, como Laranjeiras, Botafogo e Copacabana, as pessoas foram para as janelas para criticar o presidente e bateram panelas. Em São Paulo, houve panelaço em várias áreas da cidade, como Vila Madalena, Pinheiros e Jardins. Eu devia ter pegado uma panela para acompanhar aqui com vocês, né? Em Recife, como Boa Viagem e Graças. Nos bairros do Guará e Asa Norte, em Brasília, muito som de panelas e gritos contra o presidente. Em Belo Horizonte, cidadãos também foram para a janela bater panela na região central. Gritos e panelaço foram ouvidos nas janelas de Porto Alegre. E também em Maringá, no interior do Paraná. Bolsonaro conseguiu colocar até a Globo contra ele, né, pessoal? Bom, o negócio é o seguinte, eu acho que está tudo dentro do previsto. Eu, modéstia à parte, eu não quero me gabar, mas eu venho dizendo que e era, e continua sendo, e vai ser inexorável o derretimento político desse sujeito, simplesmente porque ele é o maior inimigo de si mesmo. Então, você pode combater os seus inimigos, mas quando o seu maior inimigo é você mesmo, a coisa começa a ficar difícil. E esse é o caso dessa tragédia de quatro patas aí, que realmente o sujeito, ele se sabota o tempo inteiro. O problema é que no cargo que ele está, quando ele se sabota, ele nos sabota. Por quê? Com o cargo dele, ele tem condição de atrair um problema para o Brasil que está expresso numa matéria, por exemplo, do Jornal Nacional de ontem, já que a gente, para ficar no Jornal Nacional, agronegócio teme represália da Europa por queimadas na Amazônia. No primeiro semestre, exportações brasileiras de produtos da agropecuária para a Europa renderam módicos 12 bilhões de dólares. Então, esse é o tamanho do prejuízo que esse país pode enfrentar. Não é o tamanho do prejuízo que o país enfrentará se o Bolsonaro continuar fazendo o que ele está fazendo. E o que ele está fazendo é muito mais do que falar, não é? Porque tem muita gente dizendo por aí que as coisas que o Bolsonaro fala colocaram o mundo contra nós e incentivaram o desmatamento na Amazônia. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que ele tomou medidas concretas para que a situação na Amazônia chegasse nessa situação de descalabro que a gente está vendo, um desastre ambiental de proporções mundiais, não é? E que está tendo as consequências não só ambientais, como políticas, econômicas. Eu venho dizendo isso há muito tempo, aqui praticamente todas as lives que eu faço, eu venho dizendo o seguinte: olha, o Brasil vai ter problemas econômicos sérios por causa do Bolsonaro, porque ele está destruindo a nossa imagem. Ao destruir a nossa imagem, ele destrói a credibilidade do Brasil, ninguém quer fazer negócio conosco, e, além do que, existem sanções econômicas contra países que violam a democracia e também que cometem agressão contra o meio ambiente, como eu discuti ontem aqui, na live de ontem. Você tem a intenção, inclusive, do Tribunal Penal Internacional de processar o Bolsonaro por crimes contra a humanidade, porque faz parte
dos anseios que criaram o Tribunal Penal Internacional faz parte a consideração de crime contra a humanidade a países e chefes de Estado que promovam agressões ao meio ambiente em um país que está vivendo um problema seríssimo, um planeta que está vivendo um problema seríssimo de destruição do meio ambiente. Nós temos a atmosfera terrestre, que é uma película finíssima que circunda a Terra, que já está sendo afetada pelo aquecimento global, e a gente sabe que o que sustenta a vida no nosso planeta é uma série de condições tênues que podem ser alteradas com grande facilidade e simplesmente acabar com a vida nessa bola de lama perdida no meio do universo. Então, quer dizer, quando a gente vê um sujeito como esse brincando, o filho dele tirando foto em Bariloche, na Argentina, e dizendo, como é que tem aquecimento global se eu estou aqui no meio da neve? Então, quer dizer, não tem nem o que comentar, eu não vou nem desrespeitar a inteligência de quem está me assistindo para explicar o tamanho da bobagem que é dizer uma coisa dessa. Mas a gente está sabendo, a gente está percebendo que o planeta... Nós tivemos aqui em São Paulo uma coisa impressionante, que foi o dia virar noite. Parece coisa de filme de Hollywood, parece coisa de filme de cinema catástrofe de Hollywood. O dia virou noite porque o céu ficou coberto de fuligem e despejou uma espécie de uma lama, um líquido grosso e negro em cima de nós, paulistanos. Inclusive, ironicamente, porque o povo de São Paulo deu uma das maiores vitórias a esse cretino que hoje é presidente da República e desgoverna o nosso país. Então, a gente começa com uma matéria do G1 que eu acho que ela é indubitável, não deixa margem a maiores discussões sobre o tamanho do problema. A matéria diz, NASA, Agência Espacial Norte-Americana, do país dos sonhos do Bolsonaro, diz que 2019 é o pior ano de queimadas na Amazônia brasileira desde 2010. Então, quer dizer, a gente tem uma situação muito concreta de uma catástrofe ambiental e a gente fala de 2010, mas o que acontece é o seguinte, é que houve um salto que retrocedeu 10 anos a situação de queimadas no país, quase 10 anos. Nós voltamos no tempo, nós estamos voltando no tempo em direitos trabalhistas, nós estamos voltando no tempo na economia, nós estamos voltando no tempo nas liberdades civis, no Estado de Direito, nós estamos voltando no tempo em tudo. O Brasil ele está numa máquina do tempo, está retrocedendo. Então, o que causou tudo isso? Como é que nós chegamos a essa situação ambiental que está alarmando o planeta? Tem aqui uma reportagem da revista Época, queimadas disparam, mas multas do IBAMA despencam sobre Bolsonaro. Então, não foi só o que esse sujeito falou que estimulou as queimadas, o desmatamento. Ele tomou medidas concretas para incentivar o desmatamento. Porque ele disse que queria, que é uma visão, inclusive, dos militares, de que a Amazônia deve ser explorada comercialmente. Essa visão tacanha, estúpida, dos militares,
e que o Bolsonaro encampa e ele tem a caneta para agir, ela quer que se faça uma coisa com a Amazônia que o mundo inteiro repudia e que vai causar retaliações ao Brasil por conta de a gente não respeitar o meio ambiente. Ora, ele, ao incentivar, reduzindo multas, reduzindo fiscalização, né? Ele reduziu fiscalização, o Bolsonaro economizou alguns poucos milhões aí com redução forte da fiscalização forte, inclusive ele tomou uma medida que é completamente maluca, que é o IBAMA anunciar quando ia fazer operações de fiscalização. Então, quem estava promovendo desmatamento estava violando as leis ambientais, ia ao site do governo, via que, olha, dia tal, hora tal, os fiscais vão estar aí, e nesse momento eles vão fazer um desmatamento. Acabou. Multa. Ele criou uma instância recursal para discutir as multas e para anular as multas ambientais. Então, todas essas medidas, elas provocaram essa disparada de incêndios, porque, como eu já disse, muitas vezes aqui, o desmatamento, ele não ocorre com um sujeito, com os fazendeiros, com umas machadinhas cortando as árvores ali. Eles vão lá e tocam fogo para tirar as árvores do caminho, para poderem plantar pasto, para poderem plantar alguma cultura, para até explorarem minério, alguma coisa, tentarem achar alguma coisa, ou até para construir alguma coisa que queiram construir. O Bolsonaro ele chegou a dizer que queria construir resorts para turismo em locais de proteção ambiental, não legalizou nenhuma reserva, ele fez uma intensa agenda, ele trabalhou duro para chegar a esse ponto de desmatamento e de incêndios na Amazônia. Ele trabalhou duro, ele trabalhou persistentemente, desde que ele era deputado, durante toda a carreira de deputado, com repercussão muito menor, mas quando ele desponta em 2018 como candidato à presidência da República, com grandes chances de se eleger, a pregação dele começou a surtir efeito e a estimular os que promovem desmatamento a promoverem mais desmatamento. E aí nós estamos com essa crise, com ameaças de retaliação comercial de tudo quanto é lado. Quantas vezes você que assiste as minhas lives sempre, quantas vezes eu disse aqui das retaliações comerciais que estavam vindo? Ou seja, não tem surpresa para ninguém. Eu venho falando isso, eu estou fazendo lives desde 1º de julho, essas transmissões ao meio-dia, desde 1º de julho, desde 30 de junho, eu comecei em 30 de junho, um domingo, e eu venho falando todo esse tempo. Todas as lives que eu faço, eu falo, olha, nós vamos sofrer sanções ambientais por cláusula democrática, por questão de desmatamento, por tudo que o Bolsonaro está fazendo. Isso vai influir na imagem do Brasil, na credibilidade do Brasil e vai provocar reações e bloqueios, inclusive, às nossas atividades comerciais, exportadoras e no exterior. Isso é uma coisa previsível, não precisa ter bola de cristal. E a mesma coisa eu vinha dizendo nas lives e antes mesmo das lives, tudo isso era dito também nos vídeos gravados que eu continuo fazendo todo dia às 19 horas. Então, estava sendo dito que o Bolsonaro ia derreter, já está derretendo, a imagem dele no resto do mundo está arrasada, não tem nenhum país desenvolvido, ou até não tão desenvolvido no exterior, que não enxergue o Bolsonaro como
um déspota, um ignorante, uma pessoa que está fazendo um grande mal para o Brasil, né? Isso não é só no Brasil, não, isso não é só nos países europeus, isso é no mundo inteiro. A imagem do Brasil, ela fica afetada, gente, porque quem é que elegeu o Bolsonaro? Verdade seja dita, ele não deu um golpe de Estado, ele foi eleito. E quem é que elegeu? Foi o povo. Quem é que passa vergonha? O povo que elegeu, o brasileiro passa vergonha. Porque a maioria de nós é vista como uma maioria de imbecis. Então, veja, você que não votou no Bolsonaro, que avisou, que pediu, que implorou para o seu vizinho, para o seu cunhado, para a sua sogra, para o seu colega de trabalho, implorou, não faça essa merda, por favor, você vai ferrar o Brasil, você vai se ferrar, você vai se dar mal, você vai prejudicar todos nós. Não adiantou nada. E você, além de tudo, a má notícia que eu tenho para você é que você está sendo visto lá fora como um idiota, né? Sendo que você sabia exatamente o que ia acontecer. Então, por causa dessa maioria, que não é nem uma maioria tão grande, mas é uma maioria que votou, maioria dos que votaram, quer dizer, foi uma minoria que elegeu o Bolsonaro, não foi a maioria dos brasileiros, porque muita gente não votou. O Bolsonaro, ele foi maioria na eleição entre os que votaram, né? Porém, essa maioria que votou no Bolsonaro está longe de ser uma maioria dos brasileiros. Muita gente fugiu, só que aí nós continuamos prejudicados do mesmo jeito. Porque quem se omitiu na eleição também ajudou o Bolsonaro a vencer a eleição. Não é isso? Aquele que não foi votar, se ele tivesse votado, dito assim, olha, eu não gosto do Haddad, mas eu vou votar no Haddad para não deixar essa ameaça ambulante assumir. Ah, mas o Haddad é do PT, eu não gosto do PT, então, por exemplo, isso aconteceu muito entre os eleitores do Ciro, entre os eleitores do Alckmin, entre os eleitores do PSDB, não é? Os eleitores da Marina, os eleitores da esquerda, aquela esquerda mais radical, muitos não quiseram votar e permitiram que esse sujeito ascendesse. Porém, como eu estava dizendo aqui, eu venho dizendo desde o golpe de 2016, o que se tem que fazer para combater a direita é deixar a direita governar. Toda vez que a direita governa, ela arrebenta com tudo, arrebenta com a economia, arrebenta com o social, faz todo mundo empobrecer, aumenta a desigualdade, aumenta a pobreza, aumenta a criminalidade, prejudica o país de uma forma generalizada, porque a direita é a guerra, a direita é a morte. A direita que nós temos no Brasil não é uma direita como certa direita, centro-direita europeia, por exemplo, que é uma centro-direita culta, que defende direitos humanos, que é nacionalista. O problema da direita europeia é que ela é xenofóbica, não é moralista, né? Outra conversa. Ela não é contra direitos humanos, por exemplo, a direita francesa, vamos dizer. Eu tenho o técnico em vídeos do YouTube, do blog da Cidadania, ele tem parentes na França, ele passa meses lá, às vezes, e ele sempre me relata, eu também já vi algumas vezes que eu tive na Europa, a direita de lá ela tem uma outra mentalidade. A direita brasileira e a extrema-direita brasileira, bom, a extrema-direita é extrema-direita em qualquer lugar, mas mesmo a extrema-direita europeia, ela é melhor que a extrema-direita daqui. Agora, a extrema-direita daqui, ela é de extração nazi-fascista. É uma outra coisa. O Bolsonaro, a ideologia do Bolsonaro é a ideologia de Adolf Hitler. Isso aí não alguém vai invocar aí a lei de Godwin. Godwin é um advogado americano que diz que quando você está num debate, a possibilidade de alguém acusar o outro de ser nazista é muito grande, porque é no calor da retórica, não é isso. Os dados são muito concretos. O Bolsonaro, ele organizou hordas
parecidas com as camisas pardas da Alemanha pré-nazista, não é? Ele organiza, ele aponta inimigos da pátria, que são os petistas, que são os homossexuais, não é? Ele promove a violência. Então, o ideário do Bolsonaro, ele combate direitos sociais, não é? Então, o ideário do Bolsonaro é um ideário nazista, nazifascista, isso não tem dúvida, isso é científico, tá? Não se trata de um recurso retórico. Bom, então a gente tem aí essa situação do disparo das queimadas, e aqui eu separei aqui 15 pontos para a gente entender, porque além de falar do impeachment do Bolsonaro, que é o mote da live, que eu quero chegar nesse ponto, eu quero falar para você que a gente precisa entender como é que a gente chegou a esse ponto, para a gente... Precisa ficar muito claro que isso que está acontecendo não é o que o Bolsonaro está dizendo, por isso que eu gravo esse vídeo, para que você possa compartilhar com outras pessoas, quando terminar o vídeo, você compartilhar o vídeo com outras pessoas, para que as pessoas saibam, para que a gente desminta o Bolsonaro com dados concretos, que é o que eu busco aqui oferecer para você, para que você possa fazer com que outras pessoas entendam que é mentira quando o Bolsonaro diz, não, isso aí é da época, eu não tenho nada a ver com isso. Não, o Bolsonaro trabalhou duro para criar esse desastre ambiental. E em 15 pontos que eu separei aqui, você vai ver o que é que ele fez para a gente ter esse desastre ambiental no Brasil. Revisão do Código Florestal e das unidades de conservação estão entre as propostas feitas nos 6 meses do presidente. Essa é um apanhado um pouco antigo, porém tem alguns meses, tem uns 2 meses aí, um pouquinho mais 2 meses, mas já mostra, por isso que eu separei uma coisa um pouco antiga, porque dados um pouco antigos, porque ele mostra o que o Bolsonaro vinha fazendo para a gente chegar onde chegou. Os primeiros meses do governo Jair Bolsonaro já podem ser considerados os mais desastrosos da história da política ambiental brasileira. A primeira coisa é o enfraquecimento do Ministério do Meio Ambiente, né? Então, ele tratou de gerar as condições para dar segurança aos desmatadores. O Ricardo Mello, como é que é o nome dele, desse ministro? Eu esqueço o nome desse condenado. Ele é um sujeito que foi condenado por violações ambientais, e o trabalho que ele tem feito de contestação dos problemas ambientais brasileiros é um incentivo, mas não só. Na largada do atual governo, que nem teria um Ministério do Meio Ambiente, como chegou a cogitar o então recém-eleito Jair Bolsonaro, a pasta ambiental perdeu a Agência Nacional de Águas para o Ministério do Desenvolvimento Regional e Serviço Florestal Brasileiro, para o Ministério da Agricultura. Então, foram medidas que foram sendo tomadas. A revisão das 334 unidades de conservação. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, anunciou a revisão de todas as unidades de conservação do país, desde o Parque Nacional de Itatiaia até o Refúgio da Vida Silvestre de Ararinha Azul. E, segundo o ministro, as unidades foram feitas sem critério técnico e iam ter os traçados revistos ou até extintos. Fim das reservas legais. O Flávio Bolsonaro, ele defendeu o fim das reservas legais e alegando direito constitucional de propriedade. Então, o Bolsonaro ele já garantiu, retoricamente, essa é também uma medida duplamente legal e retórica, de dizer que não ia implantar, que o governo dele não ia implantar nenhuma reserva nos seus 4 anos. E aí, o grande problema, que é o freio na fiscalização. De janeiro a maio, o número de multas aplicadas pelo IBAMA por desmatamento ilegal foi o mais baixo em 11 anos.
A queda só até maio, gente, foi de 34%. Então, esse freio na fiscalização criou um liberão geral. Se você proíbe, se você tem uma lei que proíbe, e com multas, que se faça alguma coisa, e a pessoa que coordena o marco legal no país manda suspender a repressão a uma atividade ilegal, ela está incentivando que essa atividade ilegal cresça, e é uma atividade ilegal que tem uma grande demanda para acontecer, porque senão não precisaria de uma fiscalização intensa como havia. Aí nós temos o IBAMA. Essa é uma das medidas mais impressionantes que o Bolsonaro tomou contra o meio ambiente. Ele fez com que o IBAMA passasse a anunciar onde os fiscais iriam reprimir os crimes ambientais. Ou seja, ele simplesmente extinguiu qualquer fiscalização, qualquer repressão, qualquer providência contra o desmatamento. Porque a fiscalização, por exemplo, deixou de existir. Porque se você avisa onde e quando os fiscais vão fiscalizar, naquele dia e lugar não vai acontecer nada. Então, o trabalho dos fiscais vai ser simplesmente anulado. Não existe mais fiscalização no Brasil. Simplesmente isso. A Amazônia está queimando porque o Bolsonaro extinguiu a fiscalização. Também porque o Bolsonaro extinguiu a fiscalização no Brasil. Mas ele fez mais, né? Ele anunciou a construção de Cancuns brasileiras em estações ecológicas, né? Isso é um incentivo ao turismo predatório. O afastamento, ele afastou, isso é um exemplo também que ele deu, ele afastou o fiscal que o multou para praticar pesca, por praticar pesca ilegal. Então, você tem um presidente que já, nos hábitos dele de violar leis ambientais, cometer crimes ambientais, ele já demonstrava que realmente a situação ambiental do país ia ter um problema. Né? O mais impressionante, eu não sei se é isso ou ele ter coragem, de, depois de tudo que ele fez, dizer que ele não fez nada para que acontecesse esse desastre que está afetando o país politicamente e economicamente, né? E comercialmente. Né? E nós temos aqui que o Ricardo Salles, esse ministro do Meio Ambiente, ele nomeou policiais em lugar de especialistas em biodiversidade, né, para cuidar da pasta que ele comanda. Houve um desmantelamento da política climática e uma das medidas mais sérias é essa briga dele com países como Alemanha e Noruega, que, olha só, Alemanha e Noruega, elas contribuíam com 95% dos recursos para combate ao desmatamento. 95%. 3 bilhões de reais eram doados ao Brasil para combater o desmatamento. E esses dois países que o Bolsonaro afrontou, insultou, e dos quais ele diz que não precisa do dinheiro, eles deixam de mandar, com a decisão que eles tomaram, diante dos insultos, das agressões do Bolsonaro, eles deixaram de mandar 3 bilhões. E da onde vai sair agora o dinheiro? Essa é a questão, nós chegamos no ponto. O Bolsonaro fez um pronunciamento ao vivo, um pronunciamento, não sei se é ao vivo ou gravado, ontem na televisão, às 8h30 da noite, às 20h30, dizendo que vai colocar as Forças Armadas para combater o desmatamento na Amazônia. Esse dinheiro vai sair do seu bolso. Esse dinheiro poderia não sair do seu bolso, poderia não sair dos cofres públicos. Esse dinheiro poderia sair
dos países que o Bolsonaro insultou e que falaram que iam suspender o envio desse dinheiro, porque o Bolsonaro disse que não precisa desse dinheiro, o Brasil não precisa desse dinheiro que vocês dão. O Brasil não precisa, então nós vamos pagar. Eles davam 95% dos recursos para combater. Agora o Exército vai lá gastar o nosso dinheiro, que o país não tem, porque o país está afundando, porque esse sujeito só faz política o tempo inteiro, ele não governa, ele não toma decisões para piorar o que existe, piorar o que já é ruim e fazer ataques, insultar, agredir, debochar e tirar direitos trabalhistas, desfazer programas sociais. É um desastre em forma de gente. Então, nós temos também o novo Código Florestal, uma discussão meio longa, e os 8 ex-ministros do meio ambiente anteriores ao Ricardo Salles, eles se uniram, como todos lembram, avisando o que ia acontecer. 8 ministros de vários governos, de vários partidos, tucanos, do Sarney, do Collor, todos os ministros do período da redemocratização, ministros do meio ambiente, do período pós-redemocratização do Brasil, se uniram de direita, de esquerda. O Bolsonaro ele uniu a direita, uniu a esquerda, uniu todo mundo contra ele. Bom, a boa notícia é que tem aqui só uma notícia que a Europa ameaça retaliações comerciais por conta de queimadas da Amazônia. Quantas vezes, por favor, eu peço a você que assiste sempre que se lembre, quantas vezes eu falei que era iminente, eu disse aqui que era iminente, eram iminentes as retaliações comerciais que a gente ia sofrer por conta das ações do Bolsonaro. Porque isso não tem dúvida, é uma regra hoje no mundo. Países que agridem o meio ambiente, violam a democracia, eles sofrem todas os contratos, o comércio mundial, todo ele tem cláusulas democráticas e ambientais. Quem violar, fica de fora, é colocado à margem. No momento que a economia do Brasil está ladeira abaixo, se nós sofrermos retaliações comerciais, aí eu, sinceramente, olha, não sei o que vai acontecer com o nosso país, tá? Eu quero deixar muito claro para as pessoas a minha opinião. Eu acho que é muito grave isso que está acontecendo, porque a gente sabe que o Bolsonaro ele vai dobrando a aposta. Ele foi lá, foi à TV, vai colocar o exército e tal, mas ele vai continuar falando. Enquanto ele falava na TV, ele agredia os países que estão agindo em interesse até do próprio Brasil, ao denunciar o que ele está fazendo. Então ele continua agredindo, ele vai achar... olha, eu não dou uma semana... Deixa baixar um pouquinho. Eu acho que nem vai abaixar o escândalo. Ele vai voltar a acusar ONGs de estarem promovendo incêndios criminosos. Imagina, a dimensão desses incêndios. Precisaria haver um exército gigantesco de ONGs com gasolina e fósforo na mão, milhares de ONGs dispostas a incendiar a Amazônia. E ele continua dizendo isso. Então, ele não vai parar, até porque, na minha opinião, ele foi... Tem uma notícia que eu li agora há pouco, que ele foi convencido a tomar alguma providência, porque ele não queria tomar providência nenhuma, tá? Ele não queria fazer nada. E aí, disseram a ele que, olha, você tem que fazer alguma coisa, porque a casa está caindo, né? As principais capitais da Europa... organizaram ontem atos em defesa da Amazônia. Isso está acontecendo hoje, vai acontecer amanhã. Existe um processo, as principais capitais da Europa inteirinha. E aí não se reduz só à Europa, você tem também nos Estados Unidos, porque você não tem só trampista nos Estados Unidos. Aliás, trampista em espanhol quer dizer vigarista, né?
Eis que também no Brasil ocorreram em vários pontos do Brasil os protestos, e quando foi anunciado o pronunciamento do Bolsonaro, usuários de redes sociais marcaram o panelaço, se organizaram, e como vocês viram na abertura, como todo mundo sabe que está acontecendo no Brasil, todo mundo assistiu os telejornais ontem, o Brasil foi tomado por esses panelaços, e aí eu vi uma coisa muito engraçada, que foi aquele site pago lá pelo Bolsonaro e pelo Moro, o antagonista. Ele diz assim: JN registra panelaço durante o pronunciamento Bolsonaro, o pronunciamento de Bolsonaro. Até onde o antagonista apurou, nada com a mesma intensidade dos panelaços da época de Dilma Rousseff. Veja só. Então, esse sujeito, esse antagonista, que é aquele Diogo Mainardi, que é o filho do Enio Mainardi, um jornalista antigo, né? Trabalhou, se não me engano, na revista Manchete ou no Cruzeiro. Eu sei que esse cara é um sujeito que chegou ao mundo já favorecido pela sua herança genética, se tornou um playboyzinho, e graças à língua ferina dele, ele trabalhou na revista Veja, e é um sujeito que foi para a extrema-direita e hoje trabalha para o Bolsonaro e para o Sérgio Moro. E hoje esse cara, ele com mais o Mário Sabino, que é um daqueles que foi responsável pelo período mais podre da revista Veja, e mais um outro desconhecido que eu não sei quem é, não sei o nome dele, eles tocam esse antagonista e o cara diz que o panelaço do Bolsonaro não foi igual aos panelaços contra Dilma. Primeiro que eu não acho que foi isso, não. Acho que teve muito panelaço contra o Bolsonaro, mas mesmo que fosse, tem uma pequena diferença aí. Os panelaços contra Dilma apareceram no 5º ano de governo dela. Os panelaços contra o Bolsonaro aconteceram ao fim de 7 meses de governo, tá? Só para esse imbecil chamado Diogo Mainardi e os capangas dele entenderem como eles são idiotas, como eles falam besteira, né? E aí a gente tem aqui um momento que eu acho que é um momento muito importante para nós e que mostra que as redes sociais, que hoje a comunicação alternativa, como a que nós estamos fazendo aqui nessa transmissão ao vivo, ela é muito importante para o país e ela impede que a grande imprensa cometa atos como aquele que o Jornal Nacional cometeu ao comparar a política ambiental do ex-presidente Lula com a política ambiental do Bolsonaro. Por quê? O Lula dizia, quando vinham dar pitacos sobre a Amazônia, o Lula dizia: olha, primeiro, eu sou o presidente da República que mais reduziu o desmatamento na história do Brasil. Vocês destruíram as florestas de vocês e agora vocês vêm dar pitaco aqui no Brasil, sendo que eu estou promovendo uma obra gigantesca. E o Bolsonaro, ele disse a mesma coisa. Eles acabaram com as florestas dele e agora querem dar pitaco na nossa. Só que não dá para comparar, porque o Lula tinha autoridade moral para dizer isso, porque, como bem mostrou o Jornal Nacional, a partir de 2005, o desmatamento saiu de 27.772 desmatamentos em 2004 para 4.571 desmatamentos em 2012, até a metade do primeiro governo Dilma veio caindo, caiu em todo o governo Lula. Então, o desmatamento ficou em torno de 15% do que era quando o Lula chegou ao poder, não é? Ele promoveu
uma queda no desmatamento de 85%. E o Bolsonaro provocou um aumento do desmatamento de 83%. Então, o Jornal Nacional, com medo de uma ação que o Lula já ia impetrar de, como é que se fala, direito de resposta, que hoje é lei, o Jornal Nacional se antecipou e deu a notícia, porque seria líquido e certo, porque o Jornal Nacional contou uma mentira grave para os brasileiros. Ele tentou fazer os brasileiros acreditarem que o Lula tinha uma política ambiental igual a do Bolsonaro, quando a política ambiental do Lula era exatamente o contrário da do Bolsonaro. Enquanto o Bolsonaro incentivou o desmatamento, o Lula acabou com o desmatamento no Brasil, né? Então, aí a gente tem uma postura do Jornal Nacional que está criticando, todo mundo está criticando o Bolsonaro, não é dizer que é vantagem o Jornal Nacional, o Jornal Nacional ficou democrático. Não, o Jornal Nacional percebeu que ele está acabando com o país, ele vai acabar com o país, ele vai acabar com a Globo, ele vai acabar com os bolsominions que apoiam o Bolsonaro, esses caras que estão aí, que entram aí no chat aqui das transmissões ao vivo que eu faço, a vida deles vai ser destruída pelo Bolsonaro também, só que eles não sabem disso. Mas esses são pessoas que não têm cérebro. Agora, a maioria das pessoas que têm cérebro, que tem pelo menos 1 ou 2 neurônios, sabe que esse sujeito está acabando com o Brasil. Ele está destruindo o Brasil economicamente, politicamente, socialmente, culturalmente, né? Está destruindo o Brasil de todas as formas. E aí nós chegamos num ponto que eu quero discutir com vocês. Eu venho dizendo há muito tempo o seguinte, eu sei que tem muita gente que não concorda que se faça o impeachment do Bolsonaro, porque realmente, toda vez que se derruba um presidente da República, a esquerda é ameaçada, porque como o poder no Brasil está nas mãos da direita, que é a dona do dinheiro, quando você derruba um presidente, você corre o risco de, se em 2022 o Brasil eleger um presidente de esquerda, vamos supor que o Haddad seja eleito presidente em 2018, eles dão um jeito de derrubar. Assim como estão dando um jeito de condenaram o Haddad por uma coisa que ele não fez. Olha, eu vou dizer para vocês, o Haddad, a condenação do Haddad é uma piada. É coisa do judiciário de São Paulo, um judiciário todo dominado pela direita, o judiciário paulista, o judiciário paranaense, o judiciário local, é todinho dominado pela direita e pela extrema-direita. Tá? Mas, seja como for, quem ganhar lá na frente poderia sofrer um impeachment também fraudulento, como o da Dilma. Porém, eu acho que o Brasil não resiste. Nós temos que estar de acordo, pessoal. Vamos reconhecer, eu tenho dito isso aqui. Primeira coisa que eu tenho dito em todas as lives, eu digo isso e vou repetir agora, à luz de fatos que comprovam que o que eu estava dizendo tinha fundamento. O Brasil não aguenta 4 anos com o Bolsonaro, não aguenta. Os danos que ele já causou à economia, ao social, à cultura, à educação e ao meio ambiente são equivalentes a anos de descaso. E ele fez isso em 7 meses. Imagina o que ele não vai fazer em 4 anos. Mas ele vai melhorar, tal. Ele não vai melhorar. O Bolsonaro é um sujeito que eu acho que está claro para qualquer um. Eu até conversei com um psicólogo, amigo meu, e ele me disse o seguinte, olha, os sinais de sociopatia do Bolsonaro são muito claros. Ele é um sujeito que, evidentemente, tem algum transtorno, ou vários transtornos, para fazer dele uma pessoa que ele não enxerga. O mundo está repudiando ele, uma parte muito expressiva, majoritária, amplamente majoritária da sociedade brasileira reprova o Bolsonaro, e ele só vê aquele grupelho
de fanáticos que o acompanham, que bate palma para tudo que ele faz, que está diminuindo dia após dia, que nas próximas pesquisas já há informações prévias de que ele vai ter um tombo forte nas próximas pesquisas, e isso está acontecendo. Eu tenho dito todo dia que isso vai acontecer, esse impeachment dele vai acontecer sob a seguinte condição: hoje o Bolsonaro ainda consegue ter alguma possibilidade de sobrevivência, e não foi aberto nenhum processo de impeachment contra ele pelo seguinte: porque o capital que controla grande parte do Congresso, os bancos, as grandes empresas, ainda acha que ele vai entregar a reforma da Previdência, a extinção total dos direitos trabalhistas, não é? E a privatização de tudo no Brasil a preço vil, e porque isso vai render muito dinheiro para algumas mãos. E o país, evidentemente, vai perder muito, como perdeu a Embraer, que é uma empresa no qual o Estado brasileiro investiu pesadamente, saneou, tornou uma das maiores empresas do mundo e foi vendida a preço de banana, não é, para o exterior. Então, enquanto o Bolsonaro tiver alguma condição política de fazer isso, ele hoje tem mais gente reprovando a sua administração do que aprovando. Porém, ainda tem um núcleo, mas com essa queda que está havendo, porque isso a gente já tem na Bahia, por exemplo, já saiu uma primeira pesquisa, só na Bahia, que é o maior colégio eleitoral do Nordeste, ele perdeu 20 pontos percentuais de aprovação, 20 no Nordeste. Agora, vão dizer, mas isso é os nordestinos, porque ele falou mal de nordestino. Aqui no Sul, maravilha, não, aqui a gente nós somos todos nazistas, a gente gosta do Bolsonaro. Não, está cheio de nordestino. Aqui em São Paulo, na verdade, é o estado mais nordestino do Brasil. O lugar onde tem mais nordestino no Brasil é em São Paulo. Tudo bem, muitos deles estão sendo... Aqui tem um problema que os nordestinos, eles estão sempre segregados, estão sempre nas periferias, e eles são muito cooptados pelas igrejas neopentecostais, que estão aliadas com o Bolsonaro. Porém, ninguém pode impedir que as pessoas sofram, porque as medidas que o Bolsonaro está tomando fazem as pessoas sofrer. Aí não tem igreja que vai mudar isso, minha gente, porque o sujeito está desempregado, está passando fome, até um ponto, ele vai, PT, mas vai chegar um momento que ele vai falar, mas o PT já saiu do poder há 3 anos, está indo para 4, e estão falando ainda do PT. Então, a tendência, quando acontece tudo isso, quando os nordestinos são alvo desse preconceito por parte do governo Bolsonaro, eles começam a acordar, eles começam a reagir, né? Porque isso além de ser um crime, né? Não está acontecendo nada, deveria acontecer, porque ele cometeu um crime de discriminação contra um povo que é de uma região onde nasceu o Brasil, né? O Nordeste é um patrimônio cultural, é um patrimônio econômico, é um patrimônio do Brasil, e São Paulo não teria sido erguida sem o trabalho dos migrantes nordestinos que fugiram dos governos racistas, preconceituosos, ditatoriais que havia no Nordeste durante a ditadura, principalmente, que aprofundaram a desigualdade e fizeram essas pessoas, provocaram uma diáspora no Nordeste, na qual os nordestinos foram se refugiar no Sul e no Sudeste do país. Então, eu penso que, como São Paulo é o estado mais nordestino do Brasil, aqui, por exemplo, vai repercutir muito forte as agressões, vão repercutir muito fortemente as agressões do Bolsonaro ao povo nordestino, povo nortista e nordestino, né? Então, isso cria a condição
objetiva para que o Congresso, no momento que vir que o Bolsonaro não vai ter condições políticas, porque o que acontece? O Congresso ainda não votou impeachment dele, não aceitou, o Rodrigo Maia não aceitou um pedido de impeachment dele. Por quê? Porque ainda não tem essa condição política, porque ainda há esperança que ele faça coisas que outros presidentes não fariam. Qual é o presidente que vai querer acabar com o SUS, tirar todos os direitos trabalhistas, acabar com os programas sociais? Então, e a gente sabe que a extrema-direita, os grandes empresários, os banqueiros, eles não querem programa social, eles não querem nada, eles querem que o povo se dane, não é? Então, eles têm ainda essa fé. Porém, na medida que o Bolsonaro vai se tornando impopular, fortemente impopular, os congressistas, eles começam a ficar com medo. Isso é outra coisa que eu estou dizendo aqui que vai acontecer, não é uma impressão que eu tenho. Bolsonaro vai continuar caindo, vai continuar se desmoralizando, vai haver uma pressão internacional. O Trump, ele deve ir à reunião do G7 nesse fim de semana, e há boatos de que ele vai defender o Bolsonaro. Porém, o Bolsonaro já se tornou indefensável, internacionalmente se tornou indefensável. O apoio dos Estados Unidos é retórico, porque o Donald Trump, ele não deu um centavo para nós, não fez nada pelo Brasil, nem vai fazer, porque nos Estados Unidos o presidente, ele não tem esses poderes que tem aqui no Brasil. Ele depende do Congresso para tudo, e o Congresso norte-americano é muito equilibrado, e ele está perdendo força. Além do que, o Trump, segundo todas as notícias, está perdendo popularidade fortemente, a economia está tendo muitos problemas nos Estados Unidos devido às políticas da direita. A direita, ela cria problemas para a sobrevivência das pessoas e concentra riqueza na mão de poucos. Então, na medida que o Bolsonaro for perdendo a aprovação aqui, vai chegar um ponto, agora vai haver um salto, ou melhor, um grande tombo, né, da popularidade dele com tudo isso que está acontecendo. Isso é inevitável, as pesquisas vêm aí, elas vão mostrar isso, não tenham dúvida. Eu estou antecipando para vocês, certeza, assim como a gente estava dizendo aqui, que ia ter sanções comerciais, que a gente ia ter problemas, que a coisa ia crescer e que o exterior ia influir fortemente no Brasil. Isso está sendo dito aqui há muito tempo, e eu falava da ONU, falava de várias instituições e forças internacionais, organizações internacionais, que iam vir para cima do Brasil. Você via os bolsominions aí, kkkk, conversa fiada. Gente, não é assim, a gente vive num planeta pequeno, um planeta... A tecnologia tornou o planeta Terra isso aqui. E todos são interdependentes. Então, se o Brasil sofre sanções internacionais, nós vamos ter uma depressão aqui. Não é recessão, é depressão. É diferente. Uma depressão é uma crise econômica que você vai ter que tomar sopa no meio da rua, servida para você não morrer de fome. E nesses momentos, a sociedade entra em convulsão, há saques, as pessoas começam a ver saques na rua, vai invadir, como começou a acontecer no fim do regime militar. As pessoas saqueavam supermercados, porque não tinham o que comer. Vocês entendem? Eu me lembro que acho que foi em 83, que os desempregados aqui em São Paulo derrubaram as grades do Palácio dos Bandeirantes, que é a sede do governo paulista. Uma maré humana derrubou as grades do palácio e invadiu o Palácio do governo paulista. Foi em 1983, se não me engano. 83, foi em 1983. Tá?
E nós estávamos vivendo uma situação de depressão, por isso que os militares largaram o osso. Porque o Brasil estava afundando, tinha afundado. Havia fome, havia miséria, a criminalidade estava explodindo, a inflação chegava a mais de 1000% ao ano, né? Bom, pessoal, é o que eu estou dizendo, o impeachment do Bolsonaro, eu acho que falta pouco, tá? Eu acho que vem aí, eu acho que até o fim do ano ele não vai parar, eu não vejo possibilidade do Bolsonaro parar de fazer o que ele está fazendo, e ele, como eu estou dizendo, é o pior inimigo de si mesmo, ele está destruindo a si mesmo, e vai continuar destruindo a si mesmo, tá? E causando os próprios problemas e, evidentemente, causando problemas para o país. Então, a gente vai chegar até o fim do ano numa situação do Bolsonaro muito, muito dramática, e eu acho que 2020 é o ano de mais um impeachment no Brasil. Não vamos escapar. Tem aqui uma matéria que eu quero ler só um trechinho para vocês, que saiu na época, Negócios, em 2018, e foi antes das eleições. Se eleito, Bolsonaro sofreria impeachment em menos de 9 meses. Para cientista político, eleições de 2018 não representam o início de um novo ciclo, mas sim o último capítulo do ciclo atual. As eleições brasileiras de 2018 resultarão em uma renovação muito menor do que o cenário político pode fazer imaginar. Essa é a opinião compartilhada pelos cientistas políticos Ricardo Senes e Bolívar Lamonnier. Eles participaram de um painel sobre o futuro eleitoral durante o Congresso da Associação Brasileira de Private Equity and Venture Capital. Para Senes, diretor da Prospectiva Consultoria, Jair Bolsonaro tende a despencar nas intenções de voto quando a campanha de fato começar. Bolsonaro já está acima do teto, isso não aconteceu, porque ele levou a facada, mas ele dizia o seguinte, o Bolsonaro, se ele ganhasse a eleição, eles diziam assim, se ele ganhasse a eleição, a popularidade dele ia despencar fortemente, isso foi escrito durante a campanha eleitoral de 2018 por esses dois cientistas. A popularidade dele ia despencar rapidamente, e é o que está acontecendo, e eles disseram, 9 meses, no 7º mês ele já está odiado internacionalmente, o Brasil já está vendo panelaços, como aconteceu no pré-impeachment da Dilma, no 5º ano de governo da Dilma, e com ele está acontecendo no 7º mês. Esses cientistas políticos previam o impeachment dele para 9 meses. Eu acho que até outubro não vai ocorrer o impeachment de Bolsonaro, porém, eu acho que o ano já vai começar sob o signo do impeachment do Jair Bolsonaro. Então, meus amigos, eu quero agradecer muito a atenção de todos vocês. Eu quero agradecer a audiência e eu quero pedir a você que compartilhe este vídeo o máximo que puder. Se puder tornar-se membro do canal, nós temos uma luta para sobreviver aqui, para manter a equipe do canal, para manter os investimentos, para fazer o nosso trabalho. E se você puder também, inscreva-se no canal se não for inscrito, torne-se membro, porque toda segunda-feira, às 21 horas, eu faço uma reunião com os membros do canal por uma live privada, e aí eu pego sugestões das pessoas, ouço as posições, as sugestões de pauta, respondo perguntas, e vai ser um prazer estar com você também, se tornar membro do canal. Meus amigos, eu quero agradecer a atenção e deixar meu abraço para todo mundo.